Já voltamos e vamos continuar dando assim uma radiografia de como é que está o quadro, a campanha eleitoral em todo o estado do Ceará. O promotor eleitoral está barrando candidaturas de Arnon Bezerra, Valdo Figueiredo e Dr. Santana em Juazeiro do Norte. Não é isso, Roberto? O promotor eleitoral Afonso Tavares Dantas, da 119ª Zona Eleitoral de Juazeiro do Norte, impugnou essas candidaturas. Por quê, Roberto? O candidato Valdo Figueiredo foi considerado ficha suja pelo Tribunal de Contas do município, do TCM. Já Arnon e o candidato Dr. Santana, eles caíram no TCU. Então, está aí o pessoal... Contas desaprovadas, é? Exatamente. Está aí a lei de ficha limpa funcionando. Na Bahia, pesquisa eleitoral... Na Bahia, Salvador? Em Salvador. Olha, e a ACM Neto está liderando com folga a disputa pela Prefeitura de Salvador. Aliás, assim, pelo que eu tenho visto em pesquisas sobre a aprovação de governo, ele é muito bem cotado, não é, o ACM Neto? Exatamente. Para você ter ideia, o segundo colocado está com 8%, que é a candidata Alice Portugal. Lá vai dar primeiro turno tranquilo, ele está com 68%. Nossa, ele aparece com 68% dos votos. E já o ganhou, segundo né? é 8%. Então já ganhou. Não tem pra onde correr. Não tem nem muita diferença, né? Ele está bem... Para cair, ele vai ter que... Vão ter que buscar a caixa preta se aparece alguma coisa, né? Vamos falar agora da confusão que se instalou no Supremo Tribunal Federal. Aliás, o STF está, assim, sendo protagonista de verdadeiras... Não, essa daí realmente deixou o brasileiro... Assim, está enojando muito a gente, não é? Nós não esperávamos isso, sabe? E agora, STF e Ministério Público horrível. Federal estão, assim, meio que estremecidos, em pé de guerra. Olha, Supremo está envolvido em situações iguais às dos deputados e senadores. Roberto, como é que fica a nossa justiça? Walter, a nossa justiça ela fica cada vez mais sob o olhar vigilante da imprensa. Nós sabemos que a corrupção é inerente à pessoa humana. Sabemos também que a única pessoa que não ficou sob suspeição na gravação de Sérgio Machado com Sarney, com Renan Calheiros e com outros atores da política brasileira foi o Teori. Ou seja, Teori Savassi se exclui inicialmente disso e realmente ter se mostrado diante de uma isenção, de se mostrado de uma pessoa acima de qualquer suspeita. Os outros 10 são todos colocados em suspeição. Em xeque, Haja né? vista, em xeque, na realidade, né? Haja vista a origem do acesso que eles tiveram. Todos que estão no STF, eles ingressam através do 5º Constitucional. Ou seja, QI, é o velho QI. Eles são indicados pelo presidente da República e sabatinado pelo Senado. No Senado, eu não me recordo agora de nenhum caso de que algum candidato ao STF seja impugnado pelo Senado. Ou seja, escolhido pelo presidente, ele certamente irá compor o STF. Dilma e o PT têm Dilma, Lula, ou seja, o PT indicou a maioria dos componentes no STF. Dias Toffoli foi advogado do PT e foi indicado por eles, Lula e Dilma. Ocorre que a denúncia que a revista Veja traz na sua capa coloca como uma bomba isto na mão do STF. Isso quer dizer que o STF foi denunciado numa delação premiada de Léo Pinheiro pelo ministro Janot. Léo Pinheiro, que, para ficar explicado, né, executivo da OAS. Léo Pinheiro seria apontado como chefão do cartel das empreiteiras, né? Isso. Que negociava todas essas propinas. Então, ele abria a boca e chegou a vazar, não é isso, na revista Veja, de que Dias Toffoli estaria envolvido, só que aí... Daí cria-se uma situação... O STF resolveu blindar todo mundo, não é, Roberto? E o Rodrigo Janot decidiu que não O Rodrigo Janot, que estava ter negociando uma delação premiada, salvo engano, o Léo Pinheiro foi condenado a 12 anos na Operação Lava Jato. Ele foi condenado a 12 anos e procuram a redução da sua pena, até porque ele já tem uma certa idade. Rodrigo Janot voltou atrás e suspendeu as tratativas de negociação da delação premiada. Por quê?
porque o vazamento dessa informação causou um estrondo dentro do STF. E houve diversas acusações de laicar, acusando inclusive quem seriam os autores do vazamento. Essa crise instaurada entre as cortes, a Corte do STF e o Ministério Público, tem causado a preocupação a toda a República. Agora, Roberto, só interrompendo você um instante, o que está me deixando um pouco assim é essa postura do ministro Gilmar Mendes, não é? Que veio aí de, melhor dizendo assim, de socorro a Dias Toffoli. Não estou entendendo por quê. Isso tem uma palavra que responde, chama-se corporativismo. O STF é uma corte, corporativismo, e isso, o corporativismo, existe em todo o judiciário. Em outras palavras, para que o nosso ouvinte menos esclarecido, o que significa corporativismo, em outras palavras, seria o quê? Vamos supor, ajudando o colega e a si próprio a se blindarem para que nada aconteça ou nada mais seja denunciado contra eles, é isso? Bom, isso aí é uma intimidação do poder. Além disso, o Gilmar Mendes ele critica as 10 medidas que o Ministério Público Federal está propondo para o combate à corrupção. Nós sabemos que no Brasil, como todo o mundo, todos os países, existe um sistema de contrapesos para que nenhuma autoridade ela tenha um poder supremo. O Ministério Público, ao propor as 10 medidas, traz o questionamento se não há um excesso nessa forma de legislar, aliás, de impor a legislatura. Porque a Operação Lava Jato, uma exceção no Brasil, ela funcionou e funciona muito bem sem essas 10 medidas. Daí porque se há uma corrente que se defende que não há necessidade nas 10 medidas do MPF. Mas Gilmar Mendes, ele critica, faz críticas duras ao vazamento, à atuação do Ministério Público Federal e as 10 medidas propostas pelo Ministério Público. O que acontece é que ninguém no Brasil, até hoje, enfrentou escândalos de tal proporção em que traz Marcelo Navarro, ministro do STJ, aqui no Ceará, 5 desembargadores foram acusados de gravemente de corrupção e que nunca foi apurado. Quando mais acontece o quê? Eles serem aposentados, recebendo integralmente seus salários. Que isso é uma vergonha, que para nós isto é uma vergonha e nós, brasileiros, temos que tomar posição quanto a isso. Por quê? Porque que eles são blindados e porque que eles são incorruptos. Todos nós somos vigilantes do que está acontecendo. Então é responsabilidade sua, do cidadão, de todo brasileiro, de olharmos por esse lado. E não é ficarmos calados, não podemos ficar calados diante de tanta corrupção, de tanto roubo, de tanta, sabe, é uma vergonha. O Senado, deputados, vereadores, a corrupção correndo de mola. Sabe por quê, Ana? O que é que gera isso? Sabe por que gera isso? Você que está nos assistindo, gera impunidade. Se lá em cima não tem punição, se você não tem punição, até agora tem punição para ladrão de banana, É isso que gera a insatisfação popular, é isso que gera o exemplo do nosso jovem, que vê tudo isso acontecendo. O fato é que... E não se tem uma justiça séria e que não se envolva com esse tipo de coisa. Então, essa medida do Ministério Público, só para concluir, Ana, essa medida do Ministério Público, ela tem que ser aprovada assim, que ninguém está impune, não. Ninguém está impune. Olha, para a gente encerrar esse assunto, a minha opinião particular é de que o Brasil vive um momento histórico hoje, nessa questão política. Começamos com o mensalão, agora estamos tendo o chamado petrolão. Nunca, parafraseando o ex-presidente Lula, nunca antes na história desse país se viu o Ministério Público trabalhar tanto como agora. Podem estar sendo cometidos excessos? Podem. De todos os lados. Mas o recado vai para o STF, o fato é de que o Ministério Público, a Operação Lava Jato, a Polícia Federal estão dando, assim, aquele fôlego que o povo brasileiro precisava para ficar comprovado que a justiça é para todos. Então, quando o STF age dessa forma, confrontando o Ministério Público Federal,
Porque se formos esperar pelo STF, se fôssemos, nada disso estaria acontecendo. Então, o Ministério Público tem o meu inteiro apoio a tudo que está acontecendo. E meu também. Se os excessos estão sendo cometidos, cabe ao STF também combatê-los, mas não cabe ao STF esse tipo de atitude que está sendo tomada aí. O povo brasileiro quer ver um desfecho para essa situação de corrupção que está acabando com o país. O STF não está... O STF poderia aproveitar um momento... Está promovendo um desserviço ao país. Exatamente, ele poderia aproveitar um momento e cortar do próprio pulso, cortar da própria mão, sabe, se for o caso. Entendeu, bom, gente, Roberto? estamos nos aproximando do final do programa. Tem só aqui mais uns 2 assuntos para a gente tratar rapidinho. Michel Temer já está preparando uma agenda de viagens na tentativa de vender a imagem do país, não é isso? Se ficar realmente confirmado o impeachment da presidente Dilma Rousseff, que se resolve agora, né, dia 25, essa semana, Temer, então, tomaria posse como presidente de fato do país e está programando aí uma intensa agenda de viagens para tentar melhorar essa situação econômica do país, não é isso, Roberto? É uma agenda positiva que o Michel Temer irá dar justamente após o processo de impeachment. Agora, em setembro, ele já irá participar, tudo indica, como presidente do Brasil, já definitivo. Depois, há mais 5 viagens programadas. Uma em outubro para os BRICS, e irá visitar os Estados Unidos, visitará vários países, várias comunidades internacionais. Inclusive, ele convidou já o presidente do Senado, Renan Calheiros, para lhe acompanhar nessas viagens. Vamos... Ei, Michel, não faça isso não. Vamos falar de Olimpíadas. Isso é Brasil, meu. Para encerrar aqui o nosso papo de hoje, vamos falar de Rio 2016, né? Que, segundo um levantamento feito, o evento foi mais rentável do que o carnaval. Ora, eu acho que isso é mais do que óbvio, né? Porque, na verdade, a Olimpíada mexeu com o país como um todo, não é? E o carnaval é uma festa assim que já acontece todo ano, já faz parte do nosso calendário, e a Olimpíada foi um evento à parte, não é? É verdade. É isso aí, Roberto? Algum número para destacar? Exatamente. Ana, na verdade, o que é mais salutar para isso é quem conhece o Brasil, a tendência é retornar. Então, o grande lado, o aspecto positivo disso é que o Brasil foi visitado por milhares de pessoas e coloca o Brasil na rota internacional como produto turístico. Nesse aspecto foi muito bem-vindo. Salutar realmente. Agora, vamos fazer um questionamento para você que nos assiste. E o Ceará? Qual é o legado que o Ceará recebe após as Olimpíadas? Que legado? Qual legado? Que legado? Nós temos aqui o Centro de Formação Olímpica, que recebeu a equipe da Argentina, que você vê nas imagens agora, de atletismo. Nós temos hoje um equipamento com 45 mil metros quadrados, um terreno enorme ali ao lado do Castelão, da Arena Castelão. Você veja aí a dimensão do equipamento que é esse Centro de Formação Olímpica. Mas está sendo usado? Ele está sendo subdimensionado. Como assim? E aí... Quem é que está mantendo isso aí? Pois é, quem mantém isso é o Estado em parceria com a União, com o governo federal. E aí vem o nosso apelo para as autoridades públicas, para o governo do Estado do Ceará, para que o secretário Jeová Mota dê aí uma atenção especial, já que isso aí é um equipamento importantíssimo para os cearenses. Um equipamento desse, Roberto, podendo ser utilizado para preparar atletas aqui, não é? Ele do tem Ceará? Quase 300 quartos lá. 2020, começar a preparar os atletas para 2020? Esse final de semana, a assessoria de imprensa da Secretaria de Esporte disse que recebeu jovens do nosso estado numa Olimpíada escolar aqui. Só que é importante dizer o seguinte, cria aí entre a Arena Castelão e o CFO um espaço permanente de incentivo à população a praticar esportes. Não deixe um equipamento que custou mais de 200 milhões de reais, só do Estado foram mais de 20 milhões de reais que o Estado colocou de dinheiro como contrapartida. O equipamento está belíssimo, mas precisa ser otimizado. Isso chama-se eficiência. Acabar com essa história, né, de fazer obra grandiosa só para chamar atenção, porque obra grandiosa aparece, né, e significa voto. Acabar com isso, as obras grandiosas são importantes, sim, mas desde que sejam utilizadas, né, em prol da população. Ana? Bom, para justificar também, né, o gasto de dinheiro. Esse foi o Seu da Hora de hoje. Estamos de volta amanhã e não esqueça, né, você tem o nosso WhatsApp, você vai ver agora aí na sua tela. Participe conosco,
mande a sua sugestão, faça a sua crítica e mande também a sua denúncia, tá bom? Até amanhã. Que Deus nos abençoe. Um abraço para você da UES, que ainda está em greve, e você, aluno, que está com a mão na cabeça. Amanhã iremos falar sobre a UES aqui no nosso programa. Pronto. Até amanhã, se Deus quiser, que Deus nos abençoe, nos guarde e nos livre das mazelas desse mundo tenebroso. Até amanhã. Até amanhã, se Deus quiser.